Boa noite, pessoal. Prazer tê-los todos aqui. Aqui é a nossa casa, né? Quem não conhece, nosso escritório fica ali em cima. Alguns já vieram aqui, nossos cursos são aqui. E aqui é nosso primeiro evento, gratuito para assinantes. A gente convida vocês para aproximar, trazer algum tema relevante para vocês. A maior parte de vocês não são profissionais de investimento, são pessoas que têm as suas atividades extra mundo de investimentos, advogados, doutores, empresários. E aqui a gente tenta sempre trazer alguma coisa nova para vocês. O que nós vamos trazer hoje é um pouco do conhecimento que está no livro do Décio Bazin. Acho que muitos de vocês já leram esse livro. Quem não leu, a gente recomenda. E hoje a gente vai falar não só sobre o livro, mas um pouco de como aplicar isso. A gente vai tentar fazer mais desses eventos mais para frente, então depois nos passem o feedback, o que vocês acham. A gente pretende fazer mais desses eventos no futuro, se vocês gostarem. Então vamos começar falando da estratégia. O nome da nossa palestra hoje é Décio Bazin e suas estratégias de dividendos. Esse aqui é o Décio Bazin. Essa foto é rara, foi nos dada pela filha do Décio Bazin. Depois, se vocês forem no YouTube, no nosso canal, tem uma entrevista que eu faço com a filha do Décio Bazin. E quem foi Décio Bazin? Décio Bazin ele foi um bancário, começou como bancário do Banco do Brasil, e depois ele se aventurou no mercado financeiro, se tornou jornalista. Ele escrevia para a Gazeta Mercantil, que era, na época em que ele operava, era o jornal líder, né? Era mais ou menos como o Valor Econômico da época, mais ou menos como o Infomoney de hoje, né? Porque naquela época o jornal ele era muito mais popular do que hoje, e ele era um cara que escrevia crônicas sobre o mercado de capitais, e algumas delas estão inclusive no livro aqui. Quantos aqui leram o livro? Então, mais ou menos metade das pessoas leram o livro. É um livro muito bacana, porque ele envolve tanto a parte, vamos dizer assim, metodológica de análise, quanto também mistura um pouco do que acontecia na vida do pregão. Obviamente, isso não existe mais, o pregão não existe mais, hoje é tudo eletrônico, não tem mais aquela gritaria dos operadores. E ele era um daqueles caras que ficava no chão do pregão, junto com o Luiz Barsi. Ele se tornou amigo do Luiz Barsi, e naquela época eles desenvolveram essa estratégia muito voltada para o dividendo. E o Décio Bazin ele falava algumas coisas importantes no livro dele. A primeira são ciclos de mercado. O mercado ele é cíclico, e nos momentos de alta as oportunidades se tornam mais escassas. Nos mercados de baixo, geralmente, as oportunidades existem mais, as empresas pagam yields maiores. Por quê? Porque o preço das ações em geral está depreciado. Geralmente o preço das ações cai mais do que o dividendo que elas pagam. Então, tem uma cena do livro, uma parte do livro, que ele estava descrevendo um momento de boom, um momento de alta do mercado, em que estavam todos empolgados, menos alguns senhores de cabelos brancos. Eu imagino que ele se refere a isso porque o pessoal de cabelo branco já era um pessoal mais experiente, que já tinha visto esse ciclo acontecer antes, e não compartilhava do mesmo otimismo dos mais jovens, justamente porque eles já tinham visto aquilo antes. Eles sabiam que um momento de boom é seguido por um momento de bust. E também ele fala dos agentes de mercado, São 5 personagens principais, quase todos estão numa categoria, quase todas as pessoas que estão no mercado de capitais estão numa dessas categorias, e a sua estratégia de dividendos, que a gente vai falar desses 3 temas mais a fundo hoje. Então, esse é o livro da capa amarela, Mostarda, e um dos nossos amigos falou uma coisa interessante, que se vocês repararem, tem 2 reis, na verdade, um do xadrez e outro do carteado, em que o rei do xadrez ele está dominando o rei do carteado, ou seja, o mercado de capitais ele é dominado por aqueles que agem com base na racionalidade e não naqueles que se baseiam na sorte, representada pela figura da carta. O xadrez seria a racionalidade, enquanto a carta representaria a sorte, ou seja, quem domina o mercado de capitais é a racionalidade, é aquele investidor racional. E quem é o investidor racional? É aquele que não faz isso,
que é? O que é esse ciclo aí? Em inglês, né, greed seria ganância e fear seria medo. Então, quem tem ganância e compra na alta e tem medo e vende na baixa, quem repetir isso uma hora vai quebrar, né? Então você tem que fugir desse ciclo, que é justamente comprar na baixa e não necessariamente vender na alta, mas pelo menos não participar da festa. E hoje eu acho que a gente está num momento do meio aqui, mas caminhando em direção à festa, né? Então as opções de investimento que pagam um yield interessante começam a se tornar cada vez mais escassas. Então tem que tomar bastante cuidado, ou um cuidado crescente, porque cada vez tem menos oportunidades. E os ciclos do mercado ele divide em dois, né? O momento de euforia, boom, e o momento de pânico. E o comportamento que você deve ter em cada um deles é diferente. No momento de euforia, você deve não compartilhar da mesma euforia dos outros. Eu sei que isso é difícil. E a mesma coisa deve acontecer no momento de pânico. Você não deve compartilhar do pânico. E muitas vezes o seu vizinho vai falar: você é louco de investir na bolsa, olha aí, a economia está em crise, a Dilma vai destruir o país. E a mesma coisa no momento de euforia, né? As pessoas, agora que você tem que investir na bolsa, então você tem que sempre ter um comportamento contrarian e independente. Você tem que pensar com a sua própria cabeça e não se deixar influenciar pelos amigos, muitas vezes também pela imprensa. A gente que fez cursos esse final de semana, a gente mostra a capa da Economist, né, Augusto? A capa da Economist, que é para mim uma das melhores revistas do mundo, ela é quase que um indicador contrarian do que você tem que fazer. Ela mostra o Brasil decolando justamente no pior momento de investir no Brasil e aquele Cristo Redentor caindo, enfim, não decolando como deveria, justamente no momento que que o investidor deveria investir. Então, a imprensa ela não vai te ajudar a escolher o melhor momento. Então você tem que investir de maneira independente e não ligar muito para os outros e, se possível, nem conversar muito com os outros, para que você não se sinta influenciado por essa euforia ou pela depressão dos outros. No livro, o Bazin ele divide os investidores, ou não investidores, mas os agentes de mercado, em cinco partes. Os manipuladores, que são os maestros do mercado. Eu não acredito muito nisso, mas ele fala no mercado. O especulador, que é o manipulador wannabe, é um cara pequeno. E menor ainda, o especulador novato, o que ele chama de esta figura lamentável. Né? O que a gente mais vê hoje em dia, imagino que alguns de vocês começaram, infelizmente, pelo trade. Quem aqui começou na bolsa pelo trade? Algum aqui teve sucesso? Nenhum. É isso exatamente que acontece. Então, ele, infelizmente, chama essa figura de figura lamentável e que a única solução é o investidor pessoa física, o que ele chama de esta figura olímpica. Né? Essa figura que é o investidor raiz, vamos dizer assim, é o investidor de longo prazo. E aqui que você deve, é esse investidor que você deve se inspirar. Você ser um investidor de longo prazo buscando empresas com as características que ele fala no livro. Quais são as características que ele fala no livro? Ele divide num passo a passo. Isso aqui é quase que uma planilha de Excel, né? É uma receita de bolo, que ele recomenda você investir em empresas que tenham um yield superior a 6%. E por que 6%? Porque na época os títulos públicos pagavam 6% acima da inflação. Curioso que a gente passou quase 25 anos desde que o livro foi escrito, e os títulos públicos estão quase pagando mais ou menos isso, né? 5%, 6% acima da inflação. Essa NTNB, né? Porque assim, daí alguém vai falar: Thiago, o CDI paga mais. Mas se você descontar a inflação paga menos, né? Isso é uma coisa que a gente aborda no nosso curso de dividendos. Se você pegar a Selic, vamos supor, hoje já está um pouquinho menos, mas vamos supor que seja 10%. A inflação, tira o imposto de renda, que você ficou 2 anos investindo na renda fixa. Então 10% você tirou 15%, que é o imposto menor que existe para o investidor pessoa física. Pronto, já caiu para 8,5%. Se você tirar ainda a inflação desses 8,5%, uma inflação de 4%, que é mais ou menos quanto o pessoal está trabalhando esse ano, tira 4% dos 8,5%, sobrou 4,5%.
Então, os 10% não são tão bonitos quanto parecem, porque você só pode gastar, em teoria, 4,5%, porque a inflação está comendo seu capital e você também tem que pagar imposto de renda, porque o governo quer sempre um pedaço dele. Onde tem renda, ele quer um pedaço. O dividendo de 6% deve ser comparado com esses 4,5% que sobraram, né? E já é uma gordurinha, porque 6% já é mais do que 4,5%. E lembrando que os dividendos, eles em geral crescem ao longo do tempo. Você que é acionista do Bradesco a longa data, os dividendos crescem ou não crescem? Sim, o banco está certo que deu sorte também. Obviamente nem toda empresa cresceu com o banco, mas em geral os dividendos eles acompanham o crescimento da economia, que nos últimos anos não foi tão bom, mas quando você abre uma janela maior de análise, os dividendos eles crescem em geral com a economia e a economia em geral cresce, né? Então você tem esses 6% mais o crescimento que as empresas têm.